Olá, queridas e queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, né? Onde nós vamos discutir hoje e falar um pouco mais de paisagem, né? Já vimos um pouco da importância, falamos um pouco da importância da geografia, né? Que ela serve, ela é importante porque através dela nós podemos melhor compreender a nossa sociedade, o lugar onde moramos, ver como as sociedades se relacionam com a natureza, não é isso? Isso a gente já falou um pouco da geografia e hoje vamos falar um pouco de paisagem, ok? Então, o que é paisagem? Né? Paisagem é tudo aquilo que a gente se contempla, né? Tudo aquilo que a gente vê, é uma cidade, é um rio, uma cachoeira, digamos que tudo aquilo que é perceptível à nossa visão. Isso é uma paisagem. Paisagem não é só aquilo que a gente contempla como bonito, como lindo. Não, a paisagem é tudo que é perceptível à nossa visão. A paisagem ela é compreendida de várias formas, né? Até que vocês vão acompanhar aí no livro de vocês, o livro que vocês têm aí, vocês abrem a partir da página 10, página em seguida a gente vai falar um pouco da paisagem, ok? No dia a dia que você convive, a paisagem, no dia a dia que você convive, a paisagem ela está na rua, ela está na escola, ela está onde você vai. Na verdade, a paisagem está em todos os lugares, nos jornais, nas revistas, na televisão, no seu computador, é isso? Tudo aquilo que você é perceptível, a sua visão, aquilo que você vê, ela paisagem, né? Em geral, pessoas chamam de paisagem aquilo que é bonito, como uma cachoeira, uma praia ensolarada. Não, mas para a geografia não. Aquilo é apenas um belo panorama natural, né? A paisagem é o conjunto de elementos culturais que pode ser visto e percebidos em um local, independente que seja bonito, que seja não tenha uma visão bonita, ela continua sendo uma paisagem, né? A paisagem se compõe de vários elementos, onde se divide nos elementos naturais ou elementos culturais, que são denominados de elementos culturais ou elementos humanizados, né? Que nós vamos dividir, separar eles e falar um pouco de quais são esses elementos que se compõem, de suas modificações, e isso nós vamos falar um pouco seguido para vocês. E vocês vão acompanhando na leitura do livro de vocês também, para que vocês possam nos compreender melhor, né? Vamos lá, a paisagem é dividida por os elementos naturais, como falei, os elementos naturais e os elementos culturais ou humanizados, não é isso? Os elementos naturais que compõem a paisagem são os construídos pela relação natural de forma de relevo, planície, hidrografia, lagos, oceanos, mares e vegetação. Então, esses são os elementos naturais, são aqueles construídos pela ação da natureza, aquele que não tem a ação do homem, como o mar, por exemplo, como uma cachoeira, uma vegetação, uma montanha, uma planície. Então, esses são os elementos naturais que compõem a paisagem, né? Então, aqueles que não têm a ação do homem, aqueles que têm a ação da natureza, e eles podem ser modificados, sim. Os elementos, ele pode ser modificado com o tempo, com o desgaste do tempo, que nós vamos falar um pouco mais posterior. Então, os elementos naturais são esses aí, ok? Eu até relacionei aqui para vocês alguns dos exemplos, né? Como serras e montanhas aí que vocês estão vendo. Esses são os elementos naturais, planaltos, planícies, tá vendo? Esses são os elementos que são feitos, são criados pela natureza, que não foi criado pela ação do homem, né? Planaltos e planícies, deixa eu ver, lagos, oceanos, né? E mares, como vocês estão vendo aí.
são contemplados como elementos naturais, ok? Então, os elementos naturais são aqueles que são realmente naturais, são aqueles que são compostos pela ação, que são construídos pela ação da natureza. E em seguida nós temos os elementos culturais, ou são aqueles elementos humanizados, né? São aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, não é isso? A paisagem apresenta também elementos invisíveis que pode ser perceptível pelo observador, como o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, odores de poluição, a relação entre as pessoas. Então, esses são os elementos culturais ou humanizados, não é isso? São aqueles elementos construídos pelos seres humanos, tá bom? Então, esses que nós falamos. Eu vou passar aqui posterior um exemplo para vocês. Os elementos culturais, hoje aí, casas, prédios, pontes, ok? Esses elementos são elementos humanizados, não é isso? Pronto. Um outro elemento aqui, essa foto que nós temos aí de nossa cidade, Pacifica. O que você contempla com esta foto, né? O que você contempla com essa foto? Essa foto, ela tem ambos elementos. Ela tem o elemento natural, ela tem lá na frente, posterior, se você observar, ela tem montanhas, não é isso? Ela tem planície, ela tem vegetação. Então, esses são elementos naturais, ok, pessoal? Esses aí são os elementos naturais. Mas também ela é contemplada de elementos culturais. Quais são esses elementos culturais? Os elementos culturais que você está vendo aí são as ruas, as avenidas, os prédios, as casas, todas as construções, essas ruas, avenidas, são elementos humanizados ou elementos culturais. São aqueles que são construídos pela ação do ser humano, diferentemente do natural. Então, essa paisagem aí de nossa cidade, ela contempla os dois elementos, tanto o elemento natural como o elemento cultural, humanizado. Se eu tirar uma questão, me mostre nessa paisagem elementos naturais. Você vai dar como exemplo a vegetação, as plantas que tem aí, a montanha lá no fundo, as nuvens, o céu. Esses são os elementos naturais dessa paisagem. Se eu pedir para você me mostrar, cite aí alguns elementos dessa fotografia, dessa paisagem, elementos culturais, você vai me apontar essa cerca, você vai citar as construções, os prédios construídos, as avenidas, as ruas. Esses são os elementos culturais porque foram construídas pela ação do ser humano, ok? E seguindo nós teremos a imagem aí da Pedra da Boca, né? Que é o Parque Estadual da Pedra da Boca, muito conhecido por nós aqui da região, como também muito turística, né? A nossa querida Pedra da Boca. E esse, pessoal, esse é um elemento cultural ou um elemento natural? Esse é um elemento natural, ok? Ele foi construído pela ação da natureza. Ele foi construído pela ação da natureza. Mas, professor, esse elemento ele pode ser modificado? Pode sim. Tanto o elemento natural quanto o elemento cultural, humanizado, eles podem ser modificados pela ação da natureza ou pela ação do ser humano, que no vídeo seguinte nós vamos falar um pouco desse aí. Mas hoje nós nos detemos mais sobre os elementos, a paisagem, né? Falar um pouco da paisagem para você, a paisagem natural e a paisagem humana. Ok, pessoal? Então, eu vou enviar a atividade para vocês, espero que vocês tenham entendido, foi compreendido a nossa aula, e dizer que nós estamos à disposição para tirar dúvidas,
qualquer dúvida que você chame no nosso privado lá e a gente se mantém em contato, tirando nossa dúvida e esclarecendo melhor os nossos conteúdos, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até logo, tchau!